vem certamente 2015 ganhe quem ganhar, então acho que muitas vezes quando você tem analistas vendo o que vai ser um governo Aécio, um governo Dilma, eu acho que na verdade acham que o governo Aécio vai ser mais favorável do que realmente vai ser e um governo Dilma menos favorável do que vai ser. Acho que a verdade está mais ou menos no meio. 2015 com certeza, dados os desafios, 2016 talvez comece a virar a curva um pouco. Então, não diria os 4 anos, mas certamente 2 anos aí bem difíceis pela frente. E por que vocês dizem que a Dilma vai ganhar? Bom, você tem ainda presidentes são muito fortes, ponto, né, como candidatos. Você tem uma análise, a gente fez uma análise de 250 eleições no mundo, olhando nível de aprovação do governante, e no nível de aprovação onde a Dilma se encontra, os níveis, a probabilidade de reeleição é 85%. Óbvio que isso é probabilístico, não é determinístico, mas ainda assim você tem os ventos favoráveis dos anos Lula, né, o crescimento da economia, o boom todo, aquela coisa, pararam de soprar um tanto, mas ainda tem uma inércia favorável, que você pega lá as camadas mais pobres da sociedade, que ainda apoiam o governo e ainda estão relativamente protegidas, eu acho, dessa desaceleração econômica. Óbvio que o tempo é contra a Dilma, né? Se a eleição fosse daqui a 1 ano, não seria isso. Bom, mas 1 ano é muito tempo. Esses últimos números das pesquisas e essa arrancada do Aécio não mexeram na sua previsão? Não, certamente mexeram. A gente está... essa será a eleição mais competitiva que o Brasil vê desde 89. Né? Então, a gente acredita que a Dilma ainda ela ganha, na nossa visão, mas o fato de você ter a campanha do jeito, um contexto de economia em baixa, né, em recessão. Você tem os eventos que aconteceram, a morte do Campos, a entrada dramática da Marina e a saída também dramática da Marina, e agora o escândalo da Petrobras, são fatores que justificam a gente ter uma probabilidade mais baixa, de 60%, porque a gente tem que a Dilma ganhar. João, sobre isso, o clichê dessa campanha que é cheio de surpresas, montanha-russa, então você considera que o escândalo pode ser a surpresa? Ou, claro, tem muita coisa imponderável numa campanha, mas o que pode mexer 5% do eleitorado nas próximas 2 semanas? Olha, aqueles fatores que normalmente não pesam tanto, né, que é questões, atributos pessoais, religião. Numa campanha como essa, eu acho que vai ser uma diferença no final das contas de 5, 6 pontos, né? Uma coisa com a corrupção da Petrobras, sim, acho que é talvez o maior fator de risco para Dilma. A gente vê que se houver uma sequência de revelações, provas, vídeos, fotos, que isso pode ir tirando 1, 2 pontos dela de fato. Mas tem que ter uma coisa mais concreta também, porque enquanto foram só declarações, fica ainda muito abstrato. E a Petrobras, bem ou mal, está na imprensa já há 6 meses pelas razões erradas. E as pessoas que não têm tanto grau de escolaridade não sabem, já sabem o que está acontecendo, mais ou menos. E a Dilma vai te chamar de elitista, hein? Eu acho que você tem, para que tenha um efeito mais dramático, acho que você tem que ter uma foto de R$1,5 milhão em cima de uma mesa, ou dólar na cueca. Né? Por enquanto ainda não tem, mas o risco é de fato esse. Ô, Ricardo, quer entrar na conversa? Quero sim, Lucas. João, eu fiz uma análise parecida com a sua, só que olhando para as eleições no Brasil. Desde o período de redemocratização, no segundo turno, em função da diferença de votos no primeiro, qual a probabilidade de vitória do candidato no segundo. E dada a margem da Dilma, a probabilidade que a gente teria de uma virada seria só 20%, portanto parecida com a sua. Só que se tem uma coisa que esse processo eleitoral particularmente tem sido pródigo, é em acabar com, seja os institutos com a credibilidade de institutos de pesquisa e analistas políticos. Por que você acha que essa eleição, particularmente os zigs e zags, têm sido tão maiores do que qualquer outra eleição que o Brasil já teve? Olha, você pegar os últimos 12 anos, você teve a economia crescendo, quer dizer, o Lula pegou ventos bem favoráveis, eu acho que contribuiu não só com a popularidade dele, mas com a força do PT também no governo e políticas bem-sucedidas. Quer dizer, ele conseguiu aproveitar dos ventos que vieram antes com o Fernando Henrique, por exemplo, de estabilização da economia e agregou em cima disso. Agora mudou, quer dizer, as crises que a gente vive hoje no mundo são crises muito diferentes que voltam o mundo aos anos 90, quer dizer, onde você tinha milhões de problemas que o governo Fernando Henrique enfrentou e que teve habilidade no começo do seu governo de implementar um plano real
o governo Itamar Franco, na verdade. Agora, o que eu acho que faz essa eleição mais competitiva é o seguinte, aquela fórmula que veio funcionando nos últimos 10 anos, quer dizer, o discurso elitista, o contra o medo, enfim, essa fórmula está perdendo eficácia. Ela tem uma eficácia ainda, quer dizer, que é o discurso que o PT vai usar contra o PSDB. Ela tem uma eficácia, mas está perdendo a sua eficácia porque a economia não cresce há 3 anos. Então você tem, de fato, o governo Dilma aí tentando repetir a dose, porque não tem plano B, né? Mas acho que então esse contexto de desaceleração da economia no Brasil e fora, ela é um elemento que explica um pouco o porquê que a eleição está sendo mais competitiva. E o outro elemento também é a conjunção de fatores, de coincidir com um escândalo como esse da Petrobras, e o outro também óbvio, né? Quer dizer, um candidato da terceira via, Eduardo Campos, ter falecido da forma como ocorreu a tragédia toda e ter sido substituído pela Marina. Então você tem uma conjunção de fatores estruturais, né, da economia global e mais conjunturais da política brasileira que meio que convergiram para produzir esse cenário muito mais volátil, eu acho, do que a gente estava vendo antes. Ju, a questão da Petrobras não dá para raciocinar em termos tão estreitos assim, como um fator eleitoral ou como um fator que pode influenciar as eleições. É muito mais do que isso. O risco, e se eu fosse um analista de risco, estaria falando sobre isso, é de uma crise institucional. Porque a se confirmarem certas denúncias de que as campanhas de 2010, por exemplo, foram financiadas com dinheiro roubado da Petrobras, há uma acusação direta ao tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Se essas questões crescerem, e elas tendem a crescer, porque aqui não se trata da velha história, não, no Congresso todo mundo acochambra. Aqui a gente tem 5 procuradores e 1 juiz no Paraná que estão trabalhando com rigor absoluto, com seriedade, honestidade e vão levar adiante esse processo que está além da política, vai durar pelos primeiros anos de um eventual mandato da Dilma, pode resultar em uma série de mandatos cassados, em pedidos de impeachment. Então o risco é muito, muito maior do que uma mera questão de 1%, 2% na corrida eleitoral daqui a 2 semanas. Não, concordo. Quer dizer, como o risco eleitoral é relativamente contido, se não houver nenhuma grande revelação. Como você diz, acho que o prazo é curto, não? O prazo é curto. Agora, eu concordo com o que o Diogo falou. Quer dizer, é um risco grande, essa coisa vai continuar, né? Essas investigações todas. E vejamos bem, como os ventos são menos favoráveis ano que vem, ganhe quem ganhar, o próximo governo tende a ser, pelo menos no primeiro ano, um governo mais fraco politicamente do que foi, né, nos últimos 10 anos quase, 12 anos quase. Então, é um governo que vai ter uma tolerância vai enfrentar uma tolerância muito, muito pequena do mercado, do Congresso, da sociedade, né, com essas pressões. É um governo que tem que, bem ou mal, entregar mais para a população, né, que essa população foi às ruas, com menos recursos, porque a economia não está crescendo. Então o que o Diogo falou, nesse contexto, uma crise dessa com a Petrobras vai continuar se desenrolando e de fato, é mais um fator de risco de longo prazo, sim, mas como fator eleitoral, que era o foco aqui, é um fator mais marginal. Pois é, porque esses 1.500.000 não vão aparecer em cima da mesa nos próximos 10 dias? Não vão aparecer, Lucas, mas é um escândalo inédito na história do país. Nunca 2 operadores de um esquema pluritrilionário de corrupção, ou bilionário, são 10 bilhões de desvios, nunca 2 operadores diretos se dispuseram ou foram obrigados a desmascarar toda a armação, todo o organograma da criminalidade e da corrupção. Não existe isso, nunca existiu no Brasil, é algo novo, a gente não está preparado para isso. O que aconteceu na Itália com Mani Pulita, com o fim da democracia cristã, do Partido Socialista, do Partido Comunista, é muito semelhante ao que pode acontecer no Brasil. João, trazendo de volta para a eleição, eu queria saber o seguinte: o grande legado do FHC foi acabar com a hiperinflação. O do Lula foi a inclusão social. Qual é o da Dilma? Ela ainda está procurando. Eu acho que ela recebeu um avião em piloto automático do Lula com céu de brigadeiro, né? E os ventos mudaram, né? Entrou uma tempestade e ainda não sabe muito bem. Ela não causou a própria tempestade? O grande legado...
Eu acho que, por um lado, enfrentou uma crise internacional, que é um fator, por mais que eu acho que o governo talvez é a única culpa que o governo encontrou, mas também, por outro lado, acho que o governo demorou a perceber que o enredo mudou, mas os personagens em Brasília continuam os mesmos, né? Então fica mais difícil assim você reconhecer os erros do passado. Por mais que se você vir, né, olhar como é que o governo reage à crise, ele de vez em quando ele acerta, mas é em função muito mais da necessidade do que de convicção, né, onde a solução de hoje é basicamente o problema de amanhã. Ele não é um governo que olha a longo prazo. João, você é um especialista do B, em Brasil e Bolívia. Temos essa outra eleição nesse domingo no Brasil. E essa é a última pergunta. É a última pergunta. E não tem surpresa, ali não tem margem de erro. Como que um filhote do chavismo, o Evo Morales, que faz uma gestão econômica relativamente ortodoxa, está dando certo desse jeito? Ele está fora da cartilha. Quem diria que falar sobre Bolívia seria muito menos complicado fora do Brasil. Não, eu acho que ele era um filhote do Chaves até certo ponto. Quando você, na macroeconomia, a condução dele foi muito mais responsável, né, e se beneficiou também de como o Brasil e outros países do crescimento chinês, commodities. Agora ele foi muito mais radical, né, muito mais radical na retórica, né, do que na prática. E por isso explica em parte aí o sucesso dele. E também é um país muito dividido, onde você não tem uma oposição, por causa da questão indígena, etc., uma oposição que reúna as características que ele reúne, por mais que ele não seja, né, perfeito, longe disso. Você baixou, eu disse que era a última, mas eu vou fazer mais uma. Você baixou a projeção a possibilidade da vitória da Dilma de 70 para 60, depois desse resultado. O que pode, assim, quando você vê o cenário, que indicadores ali podem ter um peso maior nesse prazo curto que a gente tem? Não, acho que poucos, né? Eu acho que, como a gente falou, como é que a questão da Petrobras se desenrola, se tem alguma coisa mais dramática, porque pode ser, mas é pouco provável. Se alguém do PT, algum partido faz uma besteira de tentar conter, né? Como já houve casos antes do Aloprados, coisas do gênero. Eu acho que basicamente só, e também os debates. Por mais que debate, também, de novo, voltando ao ponto, esses fatores todos, normalmente, eles não mudam totalmente a lógica da eleição. Mas numa eleição que está aí, vai ser 2, 3, 4 pontos, são fatores que podem, de fato, Sujeira pesa quanto? 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos? Não sei. Olha, vai ser uma campanha depende, suja. com foto ou sem foto? Com cueca ou sem cueca? Muito obrigado. Foi um prazer grande. Grande prazer.